Mais uma vez, bom dia e mais uma vez boa noite, porque a gente está celebrando esse culto aqui pela manhã, mas também está transmitindo para você que não pôde estar aqui pela manhã e para todos nós esse culto à noite também. Nós começamos esta manhã e parece que o tempo e o clima acompanham o nosso coração nesta manhã. É um dia de celebração, amanhã é o dia da mulher e nós nesta manhã vamos homenageá-las, mas também o nosso coração está entristecido porque uma grande mulher na história da nossa igreja, uma irmã muito querida, muito amada de todos nós, faleceu ontem e hoje será o seu funeral, a irmã Maria Tomás Machado, mãe da irmã Noemi, avó da irmã Sheila. E nós então chegamos nesta manhã suplicando ao Senhor, pedindo a Deus a misericórdia, a compaixão dele por esta família. Irmãos, conhecem esse relacionamento tão intenso de amor que esta família tem, de cuidado, conhecem a alegria, o serviço que a irmã Maria Tomás prestou na nossa história. Ela, durante algum tempo, ficou sem poder vir aos nossos cultos devido à sua enfermidade, mas antes da pandemia, durante um bom período, a gente teve a alegria de tê-la aqui, participando dos nossos cultos, e isso nos alegrou muito, também alegrou sua família e mais ainda alegrou o coração da nossa querida irmã. Nós tivemos um dia difícil, né? Aí à tarde, então, mais uma das razões também, né? Porque o funeral, na verdade, vai acontecer efetivamente o sepultamento às 4h30. Então, a gente tem um tempo muito curto, né, para estar de volta aqui. E eu peço que você esteja orando por esta família. Na outra semana também estávamos aí compartilhando, né, a partida de outros queridos, de quem já falamos. Também precisamos orar uns pelos outros. Irmão Nathaniel compartilhou que a sua irmã Girlaine, ela mora lá em Brasília. Brasília está uma situação muito difícil, ela está com Covid. Nós vamos orar nesse momento e peço para que você ore. Temos outros irmãos que estão vivendo momentos muito difíceis. Pastor Alexandre Gonçalves, os pastores da nossa cidade, muito ativo, está já há algum tempo também em uma situação gravíssima. Estávamos orando pelo Manuel, ele é cunhado da irmã Nilceia, tio da irmã Valceia, lá em João Pessoa, servo do Senhor, esposo da Nizete. E a gente estava intercedendo por ele, mas aprove o Senhor levá-lo também para a glória, para a eternidade. Nós já tínhamos compartilhado essa informação e pedimos que os irmãos orem por esta família também. 2 servos do Senhor que estão na eternidade com o Senhor, e nós continuamos aqui porque Deus tem um plano para as nossas vidas e para que nós possamos nos fortalecer, orando um pelo outro, cuidando um do outro, se preocupando um com o outro. Mas também confesso que nesta manhã é uma alegria ver alguns irmãos que a gente já não vê há muito tempo. Então, tem alguns irmãos que já têm estado aqui no nosso culto, mas eu quero que você hoje à noite tenha uma ideia desses queridos que estão aqui, e por isso eu quero pedir a bênção do Senhor por você e sua família, você que está em casa, sua família, mas por você que está aqui, irmã Gleice, irmã Damiana, Nathalie, Vitória, Vinícius. Orem pela saúde da irmã Nathalie, ela está com algumas consultas marcadas aí, para que possa cuidar melhor da sua saúde. A irmã Dilmar, diácono Samuel, irmã Nacirene, irmã Luci, irmã Marina, Larissa está aqui, nossa pregadora de hoje, irmã Valceia, Paula com Nathaniel estão aqui, irmã Elcina, bom revê-la, Bia, Eurico, Gabriela, que bom vê-los. Depois, a Bia até a gente já se viu, mas esse querido casal já faz tempo que a gente não se vê. Riana,
É você esta pessoa que está aí sentada? Porque uma moça está ali, eu fiquei, será que é Rihanna? É Rihanna, que bom vê-la, parabéns pela conquista dada pelo Senhor na sua vida, pelo Elite, que bom. Ricardo já tem estado conosco, Gabriel trabalhando aí, irmã Kátia, irmã Lia, você não conhece a irmã Lia, mas você vai conhecê-la, está chegando aqui na nossa igreja. Amanda, irmã Vânia, mais uma vez aqui conosco, a gente se alegra. Renilson, a Nádia também aqui, irmã Karina, Luiz, Lídia, João, Wellington, Ronaldo, Gabriel, Oscar, Wendel, Isabela. Que bom que a gente está aqui nesta manhã, que é bom que a gente está reunido. Que bom que no meio da luta nosso coração sente o desejo de estar próximo. Eu atendi um irmão ainda nesta manhã por telefone e ele grande desejo de estar aqui. Mas vejam, queridos, como a situação ainda vai demorar para chegar a essa normalidade que a gente pensa. Todo mundo se abraçando sem máscara, vai demorar. Mas estar junto é uma possibilidade em breve, principalmente os irmãos vacinados. Esse irmão, por exemplo, não pode tomar a vacina. Então nós vamos, quando chegar no momento, ter essa consciência. A gente vai continuar se preservando, se distanciando por causa daqueles que não vão poder tomar vacina como a gente e vão precisar estar conosco. E eu não sei se aí no mundo eles vão fazer isso, mas nós queremos que o outro esteja próximo, ainda que ele não possa estar imunizado, como a gente pretende que isso aconteça. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, nós colocamos nossa vida diante de Ti, em especial colocamos a irmã Nilceia, a Anisete, toda a sua família, Senhor Deus, enlutada pela partida do Manuel, Senhor, que está contigo. Nós temos esta certeza por causa do sangue de Cristo, da salvação que Ele encontrou em Jesus. E nós pedimos o Teu consolo por esses corações, Senhor. Pedimos também pela irmã Sheila, irmã Noemi, toda a sua família enlutada, porque o Senhor levou para a glória a nossa querida irmã Tomás, porque nós sabemos, Senhor Deus, que cada um de nós deseja estar na Tua presença e vê-lo face a face, mas nós aguardamos esse dia chegar, e até que esse dia chegue para cada um de nós, nós queremos viver para a Tua honra e Tua glória, e nós queremos, Senhor Deus, ser consolados por Ti, quando chegar a vez de cada um que não seja a gente, como foi esse momento da irmã Maria Tomás. Nós pedimos a Tua paz, o Teu consolo, o Teu conforto. Obrigado pelo legado de exemplo, testemunho que ela deixa na história da nossa igreja para todos nós. Talvez muitos não a conheçam, não tenham tido esse privilégio. Eu não pude conhecê-la e ver o seu trabalho, mas eu pude ouvir tantas histórias, Senhor, e o Senhor usou essas histórias para nos deixar, Senhor, um exemplo a seguir. Muito obrigado pela vida dela. Nós pedimos, Senhor Deus, que seja um dia de senso de gratidão, um dia de quebrantamento, para que a gente reflita sobre a nossa própria história aqui, sobre o que nós vamos deixar, Senhor. Ajuda-nos a construirmos esse legado, para que o Teu nome seja lembrado antes do nosso nome. Nós pedimos também a Tua cura pela Girlaine, pedimos a Tua cura, Senhor Deus, pelo pastor Alexandre, pedimos a Tua cura por todos aqueles que estão enfermos, enfrentando um momento difícil na sua caminhada, na sua saúde, Senhor Deus, enfrentando dificuldades, Senhor, sem saber qual será o desfecho e a resposta. Por isso a gente pede que a resposta seja cura, a resposta seja restauração, para os que não são salvos, salvação. Aqueles que enfrentam câncer, aqueles que enfrentam a Covid, que enfrentam, Senhor Deus, as crises, Senhor Deus. Nesse momento nós suplicamos pelo neto da irmã Creuza, Senhor. Tu conheces a luta que esta família está vivendo. Nós pedimos para que o Senhor traga paz aos corações. Traga, Senhor Deus, um tempo de refrigério
Tem compaixão, Senhor, desta família que nesse tempo está suplicando. Abençoa cada nome, cada família que nós temos compartilhado nos nossos pedidos, cada um que está aqui com a sua súplica. Pedimos, Senhor Deus, a tua bênção por cada um, e que este culto e que esse tempo de celebração da ceia seja um tempo de comunhão diante de ti, um tempo de renovação, que seja, Senhor, um tempo de cura, que seja esta manhã e esta noite um tempo, Senhor Deus, agradável para o Senhor, e um tempo transformador e desafiador para nós. Assim nós suplicamos. Receba nosso culto, receba nosso louvor e nossa adoração em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos nessa manhã, nesse culto, e eu pensava hoje de manhã como é que às vezes quando a gente vem para o culto, a gente já tem mais ou menos pré-formulado o que vai acontecer aqui. Então a gente chega e fala, vou cantar umas músicas, louvar a Deus, depois eu vou escutar a palavra de Deus, e depois eu vou fazer isso, e depois eu vou fazer isso. Aí depois do culto, então eu vou sair, eu vou resolver aqui, vou resolver lá. E às vezes a gente perde a oportunidade de escutar a voz de Deus. A gente perde a oportunidade porque esse tempo é precioso, esse tempo que nós temos aqui. Nós somos filhos de Deus e estamos reunidos em comunidade. É um tempo onde nós podemos ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Qual é o nosso desafio então? Senhor, limpa minha mente, limpa o meu coração, que meus sentimentos, as minhas emoções, o meu intelecto, a minha razão estejam conectados em Ti. Então, Espírito Santo de Deus, a transformação que o Senhor quer fazer na minha vida hoje, faça. Que eu permita o Espírito Santo de Deus trabalhar na minha vida hoje, agora. Isso é um tempo precioso. Não vamos perder o tempo pensando em outras coisas. Deus está neste lugar. E nós precisamos da voz de Deus. Nós precisamos que Ele nos conduza. Nós precisamos que Ele nos guie. Nós precisamos dEle. Nós estamos sedentos. Nós estamos em situações, às vezes, de desespero. Mas o Senhor, Ele está aqui. Ele pode nos transformar. E Ele pode falar aos nossos corações. Então, meu desafio para você e para mim, vamos estar nesse culto. Vamos prestar louvor ao nosso Senhor. Vamos estar conscientes da presença dEle aqui. E dizer, Senhor, eu me rendo ao que o Senhor quiser fazer na minha vida. Eu me rendo à transformação que o Senhor quer realizar na minha vida. Não tenho mais os meus pensamentos, as minhas opiniões, nem as minhas vontades. Eu estou rendido aos pés da cruz. E eu te peço, Senhor, somente faz a tua vontade na minha vida. Então essa música eu acredito que vai nos ajudar a falar isso para o Senhor através da música, através da canção. Dizendo, Senhor, eu estou aqui, aos pés da cruz, e eu estou rendida à tua vontade. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz, aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, Deus. Diga isso para o Senhor. Vem limpar as minhas mãos. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Que eu ande em tudo que tu tens pra mim, Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Declare o nome do seu Salvador. Diga, Jesus. Meus momentos, meus dias meus, meu respirar.
sou teu e tu és tua vontade na nossa vida, Jesus. O Senhor falou: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Deus, a partir do momento que o Senhor entrou nas nossas vidas e nos redimiu, a partir do momento que o Senhor entrou nas nossas vidas e mudou a nossa existência, nós vivemos para Ti, Senhor, e nós Te agradecemos, porque foi na cruz que o Senhor nos salvou, foi na cruz que o Senhor demonstrou o Teu amor, o Teu infinito amor. Nós já estávamos perdidos, mas o Senhor nos resgatou. Eu convido você a ficar em pé no seu lugar e nós vamos cantar com bastante alegria essa música que eu gosto tanto. Foi na cruz. Eu estava perdido, mas o Senhor me resgatou. Eu estava perdido, mas Ele me salvou. Vamos todos juntos cantar com alegria. Cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia! Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe-nos Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi
inundou o meu ser, conhecendo esse teu grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Se alegre a cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Vocês podem se assentar. Alô, nós acabamos de cantar que na cruz nós tivemos um encontro com o nosso Salvador e ali nós fomos resgatados, libertos da condenação. Falamos que estamos rendidos. Senhor, eu estou rendido diante de Ti. Falar isso, a gente não pode falar isso de qualquer maneira, porque se render é a expressão que a gente usa, por exemplo, numa batalha, onde nós temos armas, recursos para ir contra aquele que quer nos dominar. E quando no campo de batalha a gente se rende, a gente diz, a gente não vai mais lutar, a gente não quer mais se opor, a gente vai aceitar a soberania, a gente vai se submeter à vontade desse que quer nos dominar. Pois Jesus nos convidou, Ele não nos forçou, Ele simplesmente nos atraiu com sua misericórdia, sua graça, seu amor. Ele ofereceu perdão para nós. E nós nos rendemos a cada dia, ou procuramos fazer isso no sentido de submeter a nossa vontade à vontade dEle, e os nossos caminhos aos caminhos dEle. Por isso que a celebração da ceia é um momento em que nós cumprimos uma ordenança do Senhor, um convite a estar na mesa da comunhão, em paz com Ele, a desfrutar com o nosso Senhor do mesmo pão, do mesmo cálice, pão este que simboliza o corpo de Jesus na cruz do Calvário, que foi torturado por nós, que foi morto ali, o seu sangue derramado em favor de nós, para perdão dos nossos pecados. Nós reconhecemos a natureza simbólica desses elementos, reconhecemos que nós fomos transformados por esta realidade, por este amor e por este ato salvífico. Ficou certo ou errado agora, gente? Fiquei na dúvida. Então, a palavra mais fácil, o ato de Cristo na cruz, que nos redimiu, que nos salvou. Quando Ele morreu na cruz, Ele levou sobre Ele todas as nossas iniquidades, para que todo aquele que nele crer. Você crê nele? Amém? Você um dia entregou sua vida a Jesus, o Espírito Santo mora no seu coração. Se hoje Ele chamar você, como chamou ontem a irmã Maria Tomás, você está pronto para encontrá-lo face a face e receber a palavra do Senhor. Seja bem-vindo, servo bom e fiel. Talvez a palavra diz que alguns vão com queimadinhos, né? Que as obras vão. Importante é estar lá. Importante é estar lá. Mas como é bom a gente poder viver a vontade do Senhor. Que esse tempo de celebração seja um tempo de renovação, de compromisso seu. Que seja um tempo de perdão. O Paulo fala assim que a gente deve examinar o nosso coração. Examinar se há algo em nós que faz com que a gente não consiga discernir o que está acontecendo na celebração da ceia do Senhor. Se a gente não está discernindo o pão nem o cálice, se a gente não está discernindo o nosso coração, a nossa história até aqui. Se você vê esse momento aí na sua casa nesta noite, se você vê esse momento nesta manhã, com mais um momento a ser vencido, e mais um encontro importante para a sua caminhada, esse é um momento sempre divisor de águas. É um momento onde a gente para a nossa caminhada e a gente fala assim, o que está fora do lugar, o que eu não vi, o que passou desapercebido, eu quero restaurar na mesa da comunhão e eu quero te pedir perdão. Eu queria que você tivesse um tempo para orar. Nós vamos louvar com uma canção que foi cantada foi a última ceia, né, que nós celebramos. E nós pregamos sobre ela, sobre esse momento, né, da caminhada para Emaús, de dois discípulos que têm um encontro com Jesus e seus corações ardem ao Jesus ouvir falar a palavra. Eu queria que você colocasse seu coração diante de Deus.
e que você deixasse o Senhor tocar no mais profundo das coisas que você não quer mexer, para que Ele possa dizer: olha, vamos tratar isso. Nesta manhã eu tenho cura para você. Nesta manhã eu tenho paz para o seu coração. Nesta manhã você vai chegar em casa para caminhar de uma forma diferente com a sua família. Você vai receber notícias especiais a respeito daquilo que você espera também. Olha, gente, às vezes o que a gente precisa é disso, de uma visão diferente. Eu tirei meu óculos e agora o que eu enxergo são umas manchinhas aí em cima de alguns corpos. Não dá para definir os contornos, ver os olhos dos irmãos, se estão rindo, se estão sérios. Mas quando eu coloco esses óculos, que eles são multifocais. Então, se eu preciso ler, eu tenho que olhar aqui para baixo, porque aqui embaixo tem uma lente que permita que eu veja de perto. Aqui no meio que eu permita que eu veja no meio. E aqui em cima, eu olhando reto, eu consigo ver mais longe. Quando o Espírito Santo está em nós, Ele traz clareza, é isso que acontece, a gente enxerga as coisas melhor. Você precisa fazer, às vezes, não é nem da solução, você não precisa ter a solução agora, você só precisa enxergar as coisas com o olhar de Deus. Que esta canção traga a você esse olhar, peça perdão ao Senhor, renove o seu compromisso com Ele, prepare-se para celebrar aí na sua casa, os elementos estão preparados, então nós vamos preparar o nosso coração, orar ao Senhor, louvar ao Senhor e orar através dessa canção, para que a gente possa dar o lugar de honra ao Senhor nesta manhã, no nosso coração, na nossa vida. E ao partir
nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és Rei, Tu és Senhor e Salvador. ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, a perfumamos todas, preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Arrumamos a casa, a perfumamos todas, preparamos a Toma o lugar, Senhor. tome um lugar de honra. 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 Nós distribuímos os elementos, o pão e o cálice, e Diácono Samuel vai fazer isso com os nossos irmãos aqui. Como avaliar se Deus está conduzindo sua vida segundo a vontade dele, se Jesus tem lugar de honra na sua vida, na sua casa? São coisas que devem estar na nossa mente diariamente, nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, nos nossos relacionamentos. Mas nesta hora, nós não podemos tomar as decisões necessárias. O que a gente pode fazer é um compromisso com o Senhor e de dizer para Ele: olha, Senhor, eu quero renovar contigo meu desejo de viver para a tua honra e tua glória. Eu quero renovar contigo desejo de amar verdadeiramente a ti, minha família, o próximo, meus irmãos. Eu quero servir o Senhor com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Eu não quero deixar nada de fora, porque eu quero que o Senhor, em tudo, tenha um lugar de honra. Tem que parar de negociar as coisas contigo, negociar as coisas na igreja, negociar as coisas no reino. Eu simplesmente preciso me render para viver isso. E nesta hora, agradecido por tua salvação, agradecido pela misericórdia que o Senhor teve comigo naquele dia em que o Senhor me salvou. E o Senhor tem me trazido até aqui e vai me conduzir até a tua volta ou até eu estar contigo na eternidade. E agradecidos, comprometidos, arrependidos, nós vamos comer o pão e beber o cálice. Você aí na sua casa, com a sua família, você que está aqui, assim como o Senhor nos convidou, nos ordenou, comamos o pão. Da mesma maneira, o cálice que simboliza o sangue de Cristo, eu convido você a beber nesta hora.
Senhor Deus, nosso Pai amado, nós somos imensamente agradecidos a Ti por este momento, ó Deus, de comunhão contigo, de comunhão com a igreja, ó Deus, agradecidos por Senhor ter morrido na cruz do Calvário, vir a este mundo, ó Pai, padeceu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, vencendo os aguilhões, vencendo todas as coisas, tornando possível, ó Deus, o nosso relacionamento contigo através da cruz do Calvário. Obrigado, ó Deus, para que possamos, como igreja, anunciar a vinda, ó Deus, quando estivermos aqui. Anunciarmos Jesus Cristo às nações, a este mundo, a esta comunidade, para que eles possam, ó Deus, entender que só o Senhor salva, só o Senhor, ó Deus, liberta nossos pecados. Obrigado, ó Deus, porque estamos aqui também em comunhão com a igreja. Um momento tão especial, nesse momento tão difícil que estamos passando, mas nos deu a oportunidade de ser gratos a Ti, ó Deus, de estar Te louvando e Te servindo. Muito obrigado, ó Deus, por este memorial. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos algumas datas muito especiais no nosso calendário denominacional. Algumas delas acontecem de forma conjunta, né? Então, na segunda semana de março, segundo domingo, nós celebramos o Dia da Esposa do Pastor. E quando ele é próximo do dia 8, a gente, então, nele mesmo celebra o Dia da Mulher, e por isso essas celebrações acontecerão nesta manhã. O Ministério de Sociabilidade, ele tem a missão de representar a igreja naquilo que ela, que a gente imagina, entende, que ela deseja fazer à igreja ou às pessoas, né, ou expressar às pessoas. E eles pediram, então, para que, diferentemente nesse ano, os pastores, pastor José Francisco e eu, pudéssemos, então, nesse momento de homenagem à esposa do pastor, darmos uma palavra. E o pastor José, como não pode estar aqui, irmã Alice também, nós queremos ouvir esta palavra, queremos, então, ele vai... Algumas das palavras dele serão minhas também, que é a explicação a respeito do Dia da Esposa do Pastor, e depois ele vai falar do testemunho tão lindo desta caminhada que eles têm tido durante tantos anos. Vamos ouvir o pastor José Francisco de Souza em homenagem à irmã Ana Alice Souza. Hoje, o primeiro domingo de março, é o dia dedicado à esposa do pastor. Esse dia foi separado pela Convenção Batista Brasileira para que as esposas dos pastores fossem homenageadas. Por isso aqui me encontro para homenagear a minha querida esposa, Ana Alice Leite de Souza. Durante o nosso ministério de 57 anos, pude contar com toda a sua cooperação, a sua dedicação nas igrejas por onde passamos. Foi necessário organizar e reorganizar as instituições religiosas das nossas igrejas. Por isso, coube a Ana Alice a orientar as irmãs, a orientar os irmãos nessa parte tão delicada que muito contribui para o crescimento da igreja. Além do serviço de educação religiosa, a sua dedicação à música foi exemplar, organizando corais femininos, de adolescentes, infantis, e até mesmo o coral da igreja assumiu toda a responsabilidade de acompanhar os cultos da igreja, dirigindo o coral da mesma. Não bastando isto, o órgão e o piano estavam sob a sua responsabilidade.
todos os cultos de manhã e à noite, ali estava a minha esposa com os hinos preparados para o culto de adoração ao nosso Deus. Sou grato ao meu Deus por haver me concedido uma esposa dedicada, uma esposa que muito se preocupava com a extensão do reino de Deus. Pelo amor demonstrado por mim e por todos os meus queridos filhos. Somos gratos por isso. Nos cultos domésticos, a sua preocupação era ensinar os nossos filhos os salmos, os hinos, que até hoje continua a sua preocupação. Que Deus abençoe a Analice e que ela continue sendo uma bênção no seio da nossa família. Sou grato a Deus por sua dedicação. Por isso, neste momento, trago esta homenagem, como também peço a Deus que a abençoe, como também as demais irmãs, esposas de pastores, por este grande Brasil. 57 anos, né, querido? Aí é muita história. Esses irmãos andaram pelo nosso Brasil, servindo ao Senhor. Querida Karina, eu também quero, nesse momento, agradecê-la por todo o cuidado. Espera aí, queridos. Eu pensei assim, como tem um dos cuidados dela é quando um botão abre, né? Ela fica tentando me avisar. Então, se eu falo do cuidado, o botão aberto ia ser uma crise, assim, botão, aí ela não ia prestar atenção. Mas eu quero dizer que Deus me abençoou tremendamente quando decidiu reunir nossas histórias novamente. Se você não sabe, eu namorei a Karina quando eu tinha 21 anos. E nós não deu certo naquele momento. E nós ficamos 6 anos sem nos encontrarmos. E a gente se encontrou um dia num shopping. Um encontro de 1 ou 2 minutos. Depois ficamos mais 7 anos sem nos encontrarmos. E aí, quando nós nos reencontramos, eu tinha terminado um outro relacionamento, já avançado em idade, e Deus nos reuniu, a princípio com a única intenção de levá-la para o MEI. Estava em transição entre igrejas, mas Deus quebrantou o nosso coração nessa direção. Algum dia em setembro, eu então, orando ao Senhor, pedindo, meu amor por ela era muito grande, mas no ministério a gente tem medo, né, de errar. E eu sempre pedi ao Senhor, no dia que o Senhor me der a convicção de que a pessoa que eu tenho para casar, eu quero casar. Então que o Senhor me abençoe. Naquele dia, orando, eu senti, queridos, um negócio assim, é isso, era o que faltava, era a força que eu precisava ter do Senhor, porque o sentimento já existia. E aí naquele dia, eu já contei a história, uma história longa, curta. Eu estava indo numa rádio aqui do Rio, rádio da igreja Renascer, eu não lembro o nome da rádio agora, e porque lá no MEI, a juventude ia fazer uma programação, e aí o pastor convidou, vem aqui falar da programação. Enquanto ele estava falando, no intervalo ele falou, mas você não é casado? Eu falei, não sou. Tem uma namorada que vai virar noiva. Vai, por quê? Porque eu vou pedir em casamento ela hoje. Aí ele falou, você vai fazer isso aqui no rádio. Eu falei, não vou não. Não vou. Ele falou, você vai fazer, botar no ar, avisa para ela assistir aí. E aí então, Karina, vê aí, assiste o rádio aí, ou assiste o rádio. Liga o rádio aí, ouve. E ela achando que era para trazer uma palavra para a amiga de trabalho dela, para ela ouvir, precisava de Jesus. E aí, ali ele falou, mas pastor, você não vai? E aí me perguntou, como é que é a história? Olha, e aí eu pedi ela em casamento.
Só que a ligação não conseguia fazer para ter a resposta, né? E a resposta foi positiva. Mas eu falei para ela, então, essa convicção em setembro. Mas a proposta que eu tenho é para a gente se casar. Quando? Em dezembro. Mas como? Não tem festa? Não te ofereço foto, filmagem, mas o dinheirinho que eu consegui dá para comprar o móvel necessário. Porque a minha compreensão era, no ministério tem convicção, casa, porque essa é a coisa principal e a gente luta junto. E graças a Deus, que Deus separou ela para mim, ela disse, a gente abre mão e a gente pode caminhar assim. E assim fizemos. Tivemos bolo, tivemos uma festa, tivemos salgado, porque a juventude da igreja, os familiares se reuniram, tiraram fotos, a filmagem, o arquivo da filmagem, até hoje eu não consegui abrir, porque filmou lá de um jeito que não deu muito certo, mas a gente foi muito amado naquele tempo por Deus e através das pessoas. E ali eu soube que eu tinha uma esposa para caminhar comigo, como fazendo e vivendo tudo aquilo que a gente precisava viver. Então, obrigado. Obrigado pelo cuidado, pelo carinho, por tudo. Perdoe por tudo aquilo que eu não posso ser ainda, mas pretendo ser. E o que eu não consegui ser, me perdoe também. Então, vem aqui, querida. Depois a gente vai lá na casa da irmã Analice. Irmã Analice, então a irmã já recebeu, porque eu já estive aí, para levar sua lembrança, então, nesta tarde. Mas a igreja, então, tem uma palavra também, e depois vai passar as mãos da Karina e da irmã Analice. E, obviamente, o Dia das Mulheres, da esposa, a gente quer ouvi-las também, né? Para mim é um privilégio ser esposa do Anderson, né? Raramente vocês me ouvem falar, o pastor, é o Anderson, ele para mim é o meu Anderson que cuida de mim todos os dias. Mas refletindo hoje sobre ser esposa de pastor, é um privilégio ser esposa de pastor aqui nessa igreja. Porque eu sempre falo isso, que Deus nos colocou aqui, vamos viver aqui o tempo que Ele quiser, e é um privilégio servir vocês, porque Deus me colocou na vida do Anderson e nos colocou aqui para que a gente sirva vocês. Não é para ser servido, mas principalmente, consequentemente, vocês nos amam, e vocês cuidam da gente, e eu sou muito grata por isso, pelo cuidado de vocês, pelo amor. E também quero pedir perdão, porque se de alguma forma, em algum momento, isso não foi demonstrado por mim, mas não é a verdade. Eu amo a cada um. Ontem eu pude perceber mais uma vez isso, quando a gente saiu e foi visitar algumas irmãs. Foi melhor para mim do que para elas, eu acho. Assim, foi uma satisfação muito grande em rever alguns e, infelizmente, sem poder abraçar, mas me sentindo amada, e demonstrando um pouquinho do amor que eu tenho pela igreja. Então, me perdoe se eu falhei nesses 14 anos, e eu quero dizer que eu amo cada um da Nova Jerusalém, e amo a nossa igreja, e amo estar aqui, e quero estar pronta para o que cada um precisar. E que assim Deus me capacite para isso, porque só com a capacitação vinda dele. Obrigada. 14 anos de casamento. Na igreja a gente vai fazer 11 anos.
graça e paz. Eu estou representando aqui a igreja e a sociabilidade também. Eu montei aqui rápido um pequeno texto singelo, carinhoso e caloroso. Mas o texto aqui é interessante. Eu busquei ele ontem e as palavras que a Karina falou hoje, incrível, estão se encaixando aqui. Karina, essa aqui para você, eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra, mas eu não conseguia transcrever. Então, eu peguei num site que é alcancevitória.com e a palavra veio certinho. E as palavras que você falou hoje encaixaram com o texto também. Enfim, ser esposa de pastor. Ser esposa de pastor é viver momento de glória, aplausos, de reconhecimentos, é viver momentos de desprezo, de críticas, de esquecimentos e sentir a dor do espinho, é ver escorrer o sangue e prosseguir na jornada. Ser esposa de pastor é sentir o peso da responsabilidade, é fazer da alegria de seu esposo e da igreja a sua própria felicidade. É ouvir cada um em suas ansiedades e nem sempre ter alguém para compartilhar as suas necessidades. É cuidar, passar, cozinhar, limpar, vestir, lavar, agradar e ser forte. É ser amiga, companheira, é ter o poder de influenciar o coração do pastor para levar uma multidão à salvação. É seu dever ajudar o homem de Deus a glorificar o seu Deus e saber experimentar o gosto da solidão. Ser esposa de pastor é não ter palavras em algumas situações, é emprestar os ouvidos para desafogar o coração de seu amado e seus seguidores. É agir com doçura, com firmeza e até com dureza, movida pelo amor. Ser esposa de pastor é mais do que ser mulher, é ser auxiliadora e fazer com que o ministério do seu pastor desenvolva e dê frutos através de suas orações. É abençoar aquele que ama e os que estão à sua volta. Ser esposa de pastor é amar a Deus acima de todas as coisas. Essa aqui é uma palavra singela que eu encontrei e que combinou com o que nós fizemos hoje, que nós vimos. Tá? Nossa, singela. Temos um presentinho para você. Pessoal, aproveitando a oportunidade, esse singelo presente que nós demos a Karina são mãos de mulheres desta igreja que, em volta de um coração, representa o amor e o carinho que nós temos por ela. Então, muito obrigado às mulheres que participaram não só deste evento, mas que todos os dias têm participado nesta igreja. Muito obrigado. E aproveitando, pessoal, mulher e mulheres, amanhã será o dia de vocês. E pensando nisso, nós fizemos como a própria Karina fez, né? E a equipe da sociabilidade também sendo ajudado o pessoal do evangelismo, né? Entregamos em cada casa, aqui na Barreira e outros lugares, alguns presentes, né? Alguns mimos, que foi essa suculenta. E nela vem falando o seguinte: é muito mais valiosa que as mais finas joias. Provérbios 31:10, para vocês, mulheres. E assim, como nós entregamos na sexta, sábado, ainda temos mais suculentas para serem entregues, né? E assim que terminar o culto, eu peço só que as mulheres permaneçam para que a gente possa entregar esses pequenos mimos.
Não, melhor depois, né? Depois. Tá. Ih, não acabou não. Peraí, eu gosto de falar. Tenho mais uma pequena frase aqui, para não me alongar muito, para as mulheres. Mulher é guerreira por natureza, mãe por instinto, profissional por competência, esposa por amor e dona de casa por habilidade. Muito obrigado. Vamos ter um vídeo agora para o Dia das Mulheres, né? Representando aqui as mulheres. As histórias que remetem à criação do Dia Internacional da Mulher alimentam o imaginário de que a data teria surgido a partir de um incêndio em uma fábrica textil de Nova York em 1911, quando cerca de 130 operárias morreram carbonizadas. Sem dúvida, o incidente ocorrido em 25 de março daquele ano marcou a trajetória das lutas feministas ao longo do século XX. Mas os eventos que levaram à criação da data são bem anteriores a este acontecimento. Desde o final do século XIX, organizações feministas, oriundas de movimentos operários, protestavam em vários países da Europa e nos Estados Unidos. As jornadas de trabalho de aproximadamente 15 horas diárias e os salários medíocres introduzidos pela Revolução Industrial levaram as mulheres a greves para reivindicar melhores condições de trabalho e o fim do trabalho infantil comum nas fábricas durante o período. O 8 de março deve ser visto como momento de mobilização para a conquista de direitos e para discutir as discriminações e violências morais, físicas e sexuais ainda sofridas pelas mulheres, impedindo que retrocessos ameacem o que já foi alcançado em diversos países. Explica a professora Maria Célia Orlato Selem. Ter um dia alusivo às lutas pelos direitos das mulheres é tudo que as mulheres necessitam? Não, mas já é alguma conquista. E em nossa comunidade de fé, como estão as mulheres em nossa igreja? O que temos a comemorar? Não seria exagero afirmar que as mulheres que nasceram de novo em Cristo são as que realmente encontram razões para celebrar esse dia. A Bíblia, do Velho ao Novo Testamento, inclui histórias reais da ação de Deus por meio das mulheres. Fossem elas jovens, adultas ou viúvas, a despeito de, na maioria das circunstâncias, estarem inseridas num contexto que privilegiava homens, numa sociedade patriarcal, na história de Deus, a mulher sempre foi incluída e valorizada. Temos muitos bons exemplos, como as parteiras Cifra e Poá, a juíza Débora, Ruth, a rainha Esther, Isabel, Maria, Lídia, e por aí iríamos longe descrevendo a singularidade de cada uma em servir e dar bom testemunho do seu Senhor. A palavra de Deus também não nos poupou de exemplos a serem evitados. Mulheres que erraram antes de nós e hoje podemos escolher um caminho diferente. Algumas delas são Eva, Mical, Dalila, Herodias e Jezabel. Então, percebemos que o Dia Internacional da Mulher tornou-se um excelente momento para refletirmos sobre a bondade de Deus revelada na criação da mulher. Em todas as particularidades inerentes ao gênero feminino, as mulheres devem sentir-se agraciadas pelo Senhor, que não faz distinção por meio do seu grande amor. Por isso, em nossa igreja, as mulheres estão onde Deus as quer, na presença dele por meio de Jesus. Elas são mulheres produtivas e operosas. O Senhor dispôs cada uma conforme a boa vontade dele, individual e coletivamente,
todas têm um potencial incrível de fazer o bem ao próximo. Independentemente da natureza do trabalho que cada uma realiza, se é feito para a glória de Deus, este trabalho deve ser considerado uma vocação. Por isso, queremos parabenizar as mulheres que cumprem um chamado divino no cuidado do seu lar ou do lar de outra pessoa e contribuem de maneira profunda para a nutrição física e material de uma casa. A Igreja de Jesus se move por meio do Espírito que instruiu a todas para a boa obra. Pedagogas, musicistas, professoras, secretárias, assistentes sociais, advogadas, administradoras, decoradoras de festas, social media, cabeleireiras, babás, cuidadoras de idosos, engenheiras, médicas, enfermeiras. A cada uma de vocês e a todas vocês, os nossos mais sinceros parabéns. Vocês têm dignificado a bênção de terem nascido mulheres. Que o Senhor as abençoe grandemente. É o desejo da Primeira Igreja Batista Nova Jerusalém. Da Primeira Igreja Batista Nova Jerusalém. Queridas, nós queríamos colocar a foto de cada uma de vocês, mas eu sei que você está em casa e falou, a minha foto não saiu. Tinham 500 mulheres, mas a minha não saiu. Algumas irmãs tornam essa missão de conseguir umas fotos muito difícil, e aí realmente a gente não conseguiu ter este tempo, nos perdoe, mas simboliza também você, então que Deus abençoe cada uma de vocês. Se você veio preparado para trazer o seu dízimo, sua oferta, se você está aí na sua casa também e quer ter esse momento de consagração e você esqueceu, faça nesse momento. E se você está aqui, pode trazer o seu dízimo neste momento. Enquanto eu estou falando, você pode se levantar, sair do seu lugar e trazer o seu dízimo e a sua oferta, colocar aqui no gasofilácio. Nós queremos nesse dia, é um dia especial, esse culto que vai estar à noite, a gente começou ele bem mais tarde, então a gente quer que a nossa pregadora fique à vontade também com o tempo, porque o povo vai estar ansioso para ouvir a palavra. O nosso ministério convidou então a diaconisa Valceia Barreto Alves para estar aqui ministrando e compartilhando a palavra conosco nesse momento, e a gente deseja que, da mesma maneira que a gente afirmou ainda há pouco, que o nosso coração possa arder diante da palavra, dos desafios da palavra, e que Deus use sua vida, Valceia, para ministrar a palavra de Deus ao nosso coração. Vamos orar? Senhor, abençoa a tua serva e abre o nosso coração, os nossos ouvidos. Nós queremos escutar a tua voz, nós queremos discernir, Senhor Deus, a tua vontade, nós queremos viver para a tua glória. Nós desejamos que esses próximos minutos, Senhor, sejam instrumentos teus na nossa vida através da tua serva. Abençoa sua vida, sua família, seu ministério, Senhor. Assim nós suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. É um grande privilégio estar na nossa igreja. Já estivemos, todo esse tempo de pandemia juntos, através do modo online, mas estar aqui também com a igreja praticamente repleta dentro dos lugares que nós temos é uma grande emoção. A gente nem precisava de nenhuma palavra hoje, porque as homenagens feitas já suprem o que significa para nós o dia
Pode. O Dia Internacional da Mulher. Então, Deus seja abençoando nossos corações. Bom, o tema da mensagem de hoje, da reflexão que nós vamos fazer, deixa eu só encontrar aqui minhas anotações, é o empoderamento feminino e o poder de Deus, de onde vem a nossa força. A nossa leitura bíblica, ela se encontra, nossa leitura bíblica de base, ela se encontra em Efésios 3, de 14 a 21. Efésios 3, 14 a 21. Vou fazer essa leitura com os irmãos e irmãs. Por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito Santo, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Bom, essa fala de hoje nos leva a refletir sobre algumas questões contemporâneas que têm sido muito apregoadas e nos leva a pensar sobre essas questões à luz da Bíblia. Já ouvimos aqui um breve percurso do que baseia esse tema que nós temos hoje, bastante recorrente, bastante pulsante, nas mídias televisivas, radiofônicas, mídias sociais, sobre o empoderamento feminino. Muitos programas tratam desse tema, muitas correntes também tratam desse tema como um tema de militância. E o que seria, então, o empoderamento feminino? No empoderamento feminino vamos primeiro ao conceito de empoderamento, certo? A ação de se tornar poderoso, de passar a possuir poder e autoridade sobre. No dicionário ainda se fala, passar a ter domínio sobre a própria vida, ser capaz de tomar decisão sobre o que lhe diz respeito. Como nós vimos nesse lindo vídeo de homenagem que foi passado há instantes, a história do empoderamento, e aí, voltando para o empoderamento feminino, é uma história que traz uma reivindicação sobre igualdade e equidade social e de gênero, que percorre muito da história que nós, enquanto seres humanos, fomos vivendo. Então, esse termo ele vem calcado nessa ideia, e não só na ideia, mas na constatação de que há desigualdade entre homens e mulheres na nossa sociedade. Se nós formos observar na própria palavra de Deus, nós vemos que essa desigualdade ela já existe no próprio contexto da humanidade. Desde o início, nós vemos muitas relações desiguais de domínio sobre a mulher, do homem sobre a mulher, que a Bíblia vai narrando com muita clareza e com muita transparência, o que leva, inclusive, muitas pessoas a contestarem o que a Bíblia fala, como se a narração sobre esses fatos defendesse esses fatos. Quando, na verdade, ao lermos a palavra de Deus e o seu contexto, nós vemos as consequências desse domínio e dessa desigualdade, as consequências negativas que essas situações foram trazendo para a sociedade naquele momento e que ainda persistem até os dias de hoje. Então, a Bíblia ela não é a favor
não é a favor de domínio de um sobre o outro. A Bíblia é a favor da igualdade. E ela fez o homem igual à mulher. Se formos a Gênesis, lá na criação, Gênesis 2, 21 a 24. Gênesis 2, de 21 a 24. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher, e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e a mulher não se envergonhavam. Na criação, quando Deus criou Adão, ele o colocou acima de todos os seres viventes. Ele o colocou como responsável por cuidar do jardim. E Deus estava acima de Adão, mas Adão não havia ninguém como ele. Adão não havia ninguém na sua relação horizontal. Ele não tinha quem fosse sua adjutora. Então Deus fez a mulher, que era essa pessoa, era esse ser vivente, que estaria em igualdade junto com o homem, mas no sentido de ajudá-lo, de estar junto, de ser submissa, de ter a missão junto com o homem. A missão de cuidar do planeta, a missão de cuidar do próprio homem, enquanto ser humano, de cuidar dos seus filhos e também de cuidar de si mesma. Então, essa relação da criação foi feita numa relação de igualdade, numa relação de complementaridade. Um certo pregador disse uma vez que Deus fez dois seres naquele momento porque eles eram um ser em unidade. Quando nós vemos aqui no versículo 24, ele termina: e eles serão uma só carne. Como eu posso subjugar a minha própria carne? Deus nos fez em igualdade. E Deus nos fez em harmonia, homem e mulher. Nesse sentido, quando o pecado chega ao mundo, e nós vemos essa narração em Gênesis 3, vemos ali todos os versículos, eu não vou repetir aqui, mas vou situá-los, que narram as consequências da transgressão, do pecado entrando no mundo. Aí começam as desigualdades e começam todas as consequências das escolhas de não ser submisso no sentido de entrega, de redenção, como nós cantamos aqui no nosso louvor, a Deus. Quando eu ouvi também uma mensagem muito interessante de um pregador, que ele coloca que quando a mulher ela é tentada pela serpente, a Bíblia não diz que ela estava sozinha. A Bíblia não diz que ela estava longe de Adão. Ela diz que ela tomou e comeu e deu a Adão. E Adão também comeu. Adão, ele tinha a missão também de proteger a mulher, de estar ali ouvindo a Deus, porque Deus falou a Adão para que não comesse do fruto. Mas nós não vemos nenhum relato também na Bíblia da repreensão de Adão à mulher para não comer. Toda a interpretação que há desse momento leva a muitos o entendimento de que a mulher ela é sedutora e é quem leva ao pecado. E essa é uma interpretação errônea da palavra de Deus. Quando Deus, então, coloca a maldição à serpente, coloca no versículo 15, né? Porém, inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente tua dor na gravidez, com dor darás à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem: porque deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Essa fala de Deus não é uma fala que
imprime a eles um castigo, mas é uma fala que revela a consequência do pecado. Ele revela o que aconteceria como consequência daquele momento e do pecado que foi cometido por Eva e por Adão. Então, o pecado, ele foi cometido por ambos. A consciência de que não poderiam fazer era de ambos. Porém, ambos optaram pelo pecado. E essa revelação da palavra de Deus aqui diz o que iria acontecer por conta do pecado. Então, nós vemos a partir disso, na sequência da Bíblia, muitas situações, infelizmente, de dominação e subjugação do homem sobre a mulher. Vemos também outros relatos aqui de transcendência a isso. Quantos relatos também nós vemos de amor do marido à mulher, um amor tão grande em que ele honrava sua mulher, mesmo no Velho Testamento, porque é uma compreensão de que no Velho Testamento todos eram da mesma forma. Quando Deus ele chama e ele diz o que aconteceria, ele não está dizendo que teria que ser assim, mas que isso era uma consequência do pecado, mas que o homem e a mulher deveriam transcender a essa consequência e não deveriam se submeter a ela, mas transcender dela, fazer diferente, fazer outra questão. Por todas essas histórias, nós então vivemos um momento em que o empoderamento feminino ele é muito aclamado. Ele chega a um momento em que ele vai se alinhando muito, alguns discursos feministas muito radicais. E o empoderamento feminino não é exatamente um conceito do feminismo, não está ligado diretamente ao feminismo, mas ele tem muitas raízes e, vou usar uma redundância, mas ele empodera o discurso do feminismo. Porém, se formos compreender o empoderamento feminino como uma forma de reverter o jogo para subjugar o outro, nós também estamos caminhando para o mesmo problema e para o mesmo erro. Sou estudiosa da educação, vocês sabem, sou professora, e estudo muito alguns autores, e nós temos um autor que ele fala que em todo momento em que nós sofremos qualquer situação de opressão e nós não nos conscientizamos sobre essa situação de opressão, a nossa tendência é repetir a situação de opressão quando nos encontramos num ponto e entendemos como privilegiado sobre o outro. Se nós formos entender isso à luz da palavra, Jesus, ele vem falar sobre libertação. Ele não vem falar sobre subjugação. Ele não veio para julgar o mundo, ele veio para libertar o mundo. Então, nós, na nossa consciência cristã, e eu estava falando aqui desse autor como consciência social, mas nós, na nossa consciência cristã, nós sabemos que o nosso, abre aspas, empoderamento, fecha aspas, não deve ser de subjugação sobre qualquer que seja esse outro, seja mulher, seja criança, seja homem, seja jovem, seja idoso, sobre ninguém. E falando sobre o empoderamento, nós nos questionamos, que empoderamento é esse? O que é empoderar? Eu posso empoderar alguém, dar poder a essa pessoa? Nós fomos pensar numa empresa, teoricamente eu posso, né? Se eu for o chefe geral, eu dou poder a alguém quando eu promovo essa pessoa a estar liderando sobre outras. Mas o que significa esse poder? Quando nós falamos a Deus toda a honra, todo o poder e toda a glória, o que nós estamos dizendo? O que nós estamos afirmando? Trazendo para a questão do empoderamento feminino, que poder nós estamos buscando? Quando nós falamos de nosso empoderamento enquanto mulheres, fazendo essa alusão ao Dia Internacional da Mulher, que poder é esse? Se formos pensar numa fácil contradição, quanto mais nós, mulheres, enquanto seres, eu vou dizer sociais e vou dizer simplesmente sociais, porque não é simples, é complexo, mas como seres, como cidadãs, fomos reivindicando o nosso poder, e nós temos poder sobre a nossa vida, como diz aqui o dicionário, poder
temos domínio sobre a nossa própria vida, somos capazes de tomar nossas próprias decisões, fazer tudo que nos diz respeito com a nossa própria decisão, nós nos encontramos em determinado momento muito cansadas e sobrecarregadas. Porque nós queremos o poder para nós. E eu estou falando aqui das mulheres, mas isso se refere também a homens, crianças, jovens, adolescentes. Muitas vezes, quando trazemos o poder para nós, queremos ter o domínio da nossa própria vida, nós ficamos sobrecarregados, porque nós simplesmente não damos conta. Não damos conta. Então, que poder nós estamos procurando? Eu trouxe aqui alguns livros, e vou recomendar a leitura. É uma série de livros dessa autora, Stormy Omartian, não sei se pronunciei corretamente, mas esse livro aqui é O Poder da Mulher que Ora. Recomendo a leitura. Ela tem uma série de livros sobre oração. Ela também tem um outro livro que é O Poder da Mãe que Ora. Você tem, Nádia? O Poder do Marido que Ora. E não está aqui nas minhas mãos, mas já tive O Poder da Esposa que Ora. Qual seria o empoderamento da mulher cristã? Onde nós temos procurado o nosso dito empoderamento? Será que o nosso poder está na oração? Será que nós estamos realmente exercendo esse poder que nos é dado por Deus como pura graça, como um poder submisso à vontade dele? O poder da mulher que ora é um poder que não é nosso, mas ele se faz através de nós. Olha que maravilha que Deus nos dá. Ele é o Todo-Poderoso, que tem tudo sob o controle nas suas mãos. Se nós nos arvorarmos em querermos ser poderosas, mulheres maravilhas, né, abrindo as aspas aí na referência àquela figura da super-heroína que quer salvar a humanidade, nós nos tornamos frágeis. Mas quando nós nos colocamos aos pés do Senhor e pedimos que Ele opere o poder dEle em nós, o poder dEle flui através de nós, e não é o nosso poder, é o poder dEle. E daí nós temos segurança em caminhar, sabendo que Ele nos guia pelo seu poder. E esse empoderamento, abre e fecha aspas, não é nosso, mas é de Deus. Porque nós somos humanos, somos humanas. E se nos sentirmos muito poderosas, o que chega ao nosso coração? A vaidade, a prepotência, o orgulho. E acabamos, nesse momento, nos tornando frágeis. E nos desrevestindo da armadura de Deus. Está lá em Efésios 6, 10 a 18. Esse é um caminho para nós nos empoderarmos no sentido que eu disse e repito, no sentido de sermos canais do poder de Deus e sermos receptáculo também desse poder maravilhoso que opera nas nossas vidas. Em Efésios 6, de 10 a 18, um texto bastante conhecido, fala: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo, ele não nos fala assim, fortalecei-vos no poder que vocês têm. Ele não diz, vocês são poderosos, vão lá. Ele fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta, na cintura, a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos.
Qual é o nosso poder? De onde vem a nossa força? Será que temos procurado no lugar certo, com o objetivo certo? Mulheres, nós somos fortes. Mulheres, nós somos fortes porque somos capacitadas pelo Espírito Santo. Daí vem a nossa verdadeira força. Porque se a fonte da nossa força for outro lugar, estamos indo por um caminho que vai nos retornar com muito custo, com muito peso, com muito prejuízo. Temos dedicado e procurado em Deus o poder? Para finalizar, gostaria de ler com vocês 1 Coríntios 16, 13. Vigiai, permaneceis firme na fé, portai-vos corajosamente e sede forte. Para o feminino, vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede forte. Para nós mulheres, sejamos fortes, mas essa força reconhecendo que ela vem de Deus. Todo o empoderamento deve vir de onde realmente, da fonte onde realmente há poder e força, que é do nosso Senhor Jesus, que é do Espírito Santo, que nos fortalece e que nos permite ser quem Ele nos criou para ser. Amém? Que Deus abençoe. Obrigada. Feliz Dia Internacional da Mulher. Eu achei que os irmãos queriam aplaudir ao Senhor, sinceramente. Sempre é um prazer ouvir Valceia. Sempre é bom. Como não é comum, né, as mulheres estarem aqui falando, pregando, por isso a gente lembrou de você, porque você é uma mulher que busca o poder que vem de Deus. A gente vê isso claramente na sua vida e que você nunca perca isso de vista. Que o grande e poderoso que te capacita, dá forças, que faz o fardo ser um pouquinho mais leve no dia a dia, é Ele. Então, a gente quer te presentear como uma forma de uma grande gratidão a Deus e a sua dedicação ao reino dEle, a sua família, que também faz parte do reino dEle, e a nós, mulheres. Obrigada. Mais uma vez, obrigado, Valceia. Eu fiquei pensando aqui, irmãs, e Gabriel, anota aí. Essa semana eu pensei na seguinte pergunta, vê se você concorda comigo, se a gente poderia desafiar as irmãs a responderem. Essa mulher que ora, se Deus responder às súplicas delas, o que vocês esperam? Como membros da nossa igreja, como mulheres nessa sociedade, que tipo de resposta vocês esperam? E aí o Gabriel pode botar isso ali no Instagram. Eu queria ouvi-las e depois a gente pudesse conhecer um pouco essas expectativas. Deus operando o poder dele em sua vida, como resposta da sua oração. O que você espera que aconteça? Como você espera ser usado? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a vida de cada irmão e irmã. Nós estamos juntos, somos iguais, precisamos caminhar segundo a graça, a misericórdia do Senhor. Você que está aí na sua casa, que noite especial. A gente teve esse tempo, né? Tantas coisas aconteceram hoje, né? Tantas coisas que nos emocionam. Ainda esta tarde, como já estamos à noite, estivemos aí nesse tempo com a família da irmã Noemi, da irmã Sheila, e chegamos no final desse dia consolados, confortados, agradecidos ao Senhor por tudo o que Ele está fazendo em nossas vidas, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Nós vamos finalizar o nosso culto agradecendo a Deus mais uma vez,
irmãs fiquem aqui, que ainda não receberam, que vão receber a sua lembrança. Obrigado a todos aqueles que cooperaram na sexta, no sábado, entregando as lembranças às nossas queridas irmãs que não podem estar aqui. Se você recebeu na sua casa, fique à vontade. Então, já foi presenteada, fique à vontade para se organizar. Nós vamos nos organizar aqui para sair, porque hoje tem muita gente. Então, a gente vai se organizar aqui para a gente sair direitinho. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã e esta noite juntos. Obrigado pelo tempo de celebração da ceia do Senhor junto com a tua igreja. Obrigado, Senhor, por esse tempo de homenagem. Nós nos sentimos agradecidos e abençoados pela vida das mulheres desta igreja, pelo testemunho dessas irmãs, pelo compromisso delas, Senhor Deus. Nós reconhecemos que elas têm servido com amor, com carinho, servido a cada um de nós, servido umas às outras, servido a nossa comunidade. Nós louvamos a Deus também, porque nós nos sentimos desafiados pela Tua Palavra, nos lembrou de verdades que nós devemos ter em mente nesse tempo, e principalmente da nossa busca em oração, de recebermos o Teu poder e sermos instrumentos Teus, para sermos usados nesse tempo, nesses relacionamentos nos quais estamos, para alcançar vidas, para dar testemunho de quem Tu és, através de nós e de quem nós estamos nos tornando, Senhor. Que a nossa vida leve outros também a glorificarem a Ti. Obrigado pela vida da diaconisa Valceia, abençoa com ela seu esposo Ronaldo, seus filhos Larissa, Letícia, Ronald, Senhor Deus, toda a sua família, seu ministério, seu trabalho, e ela continue testemunhando onde ela for, através da palavra e através da vida, e que as pessoas possam conhecer a Ti através da vida dela, assim como nós nos aproximamos mais da Tua vontade nesse tempo aqui. Muito obrigado, Senhor Deus, e tenhamos uma semana abençoada, debaixo do Teu poder e da Tua orientação, que as respostas que o Senhor tem para nós, elas possam chegar e a gente possa percebê-las, ainda que seja simplesmente mudando o nosso olhar. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus.